Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, podeis tomar seu assento. Sinto o privilégio de hoje estar aqui, que você foi escolhido por Deus para estar aqui para receber esse alimento que vem da parte do nosso Pai, amém? Vocês da Rádio José do Egito, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, que a palavra venha tratar no coração de todos nós, é que eu peço a Deus e desejo a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Abram comigo quem trouxe sua espada lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, lá depois de Neemias ou antes de Jó. Abre bem no meio da Bíblia, está em Salmos, vai voltando que você chega rapidinho em Esther. Esther, capítulo 4. Voltando é Jó, depois é Salmos, Jó e Esther. Está na Bíblia, o livro de Esther. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, eu espero. Louvado seja Deus. Fazia muito tempo que eu não pregava sobre Esther. E essa semana foi uma coisa que veio no meu ouvido. Minha esposa, meses atrás, ela falou assim, prega Esther. E eu falei, não fui tocado. Aí parece que me veio na mente ela falando, prega Esther. Eu vou pregar Esther hoje então. Bispa Karine já fica com um sorriso atrás, ela já lembra da Estherzinha, né? Glória a Deus. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra de Deus, Esther capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? 15. Então Esther enviou uma resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Somente até aqui. O livro de Esther, gente, ele narra uma história de uma jovem órfã que se torna rainha da Pérsia. E ela arrisca a própria vida dela para salvar o seu povo de um plano de extermínio em massa. O livro de Esther tem um detalhe. Por estar na Bíblia, por ser a parte de Deus, mas não aparece o nome do Senhor nesse livro. Vocês já sabiam disso? Deus não tem. Mas entendemos o seguinte, Deus não aparece com o nome dele, não há alguma anotação ao nome de Deus, mas ele traz algo importante na nossa vida. Mesmo que as pessoas não falem de Deus, Deus está presente em tudo na nossa vida e ele está cuidando de tudo. Nós declaramos sempre, Deus está no controle de todas as coisas. Mas parece que se não tiver um ruído, se não tiver algo que ele esteja falando, ou seja, colocado o nome dele, dá a sensação de Deus ter parado de cuidar da gente. Mas Deus está cuidando de todos nós. Para entendermos esta passagem, não daria para ler todo o livro de Esther, que seria muito grande, seria muito cansativo para nós, mas eu posso fazer um pequeno resumo aqui, os principais acontecimentos, para depois entrar exatamente na mensagem. O rei Assuero, né, ou Xerxes I, como se fala, ele estava fazendo um banquete com os seus generais após a guerra, após suas conquistas, com os políticos, né, fazendo aquela grande comemoração. E ele tinha uma rainha, essa rainha tinha o nome de Vasti. E ele tocou no coração dele, na vontade dele, e ele quis fazer algo que também não é visto com os bons olhos. Ele queria e mandou chamar a sua esposa, a sua rainha Vasti, para que ela viesse se apresentar para todos aqueles que estavam participando.
Na verdade, ele queria demonstrar a beleza de Vasti. Ele queria apresentar a esposa dele, né, trazendo o nosso linguajar assim: olha que bela minha esposa, vejam como ela é linda, para que as pessoas ficassem olhando. Diga-se de passagem, isso não é algo que Deus aprecia, porque a nossa esposa não foi feita para ser monstruário, ela não está ali como um objeto para que as pessoas olhem, desejem, achem linda. Ela tem que ser linda pela sua natureza, ela tem que ser atrativa por olhar pela postura, pelo respeito e por todas as qualidades que uma mulher, mas não colocá-la como objeto para a apresentação de pessoas. E Vasti, ela não aceitou essa condição, e ela se recusou a apresentar perante aquele jantar, perante aquela festa, e aconteceu o seguinte: o rei foi desobedecido, e naquela época existiam regras, né, a serem cumpridas. Tudo aquilo que o imperador, o rei, determinava, tinha que ser cumprido. Caso não acontecesse, haveria retaliações. E uma das retaliações foi que ele chamou seus sábios, os seus conselheiros, e foram consultar a lei de Deus, a lei do aquele império, e dizia que aquela mulher, ela não poderia mais ser rainha daquela terra. Ela seria, tipo assim, separada dele. Ela não poderia fazer mais parte do seu harém. E é Esther que vai entrar nessa jogada, e ela vai ser escolhida para assumir o lugar de Vasti. Foi realizado, né, através dos seus conselheiros, foi procurado uma nova rainha, alguém que fosse para suceder Vasti. E foi colocado assim: peguem as mulheres mais lindas do reino, tragam todas elas perante um representante que ele iria selecionar, fazer uma seleção, e aquelas mulheres seriam depois apresentadas para o imperador, para o rei, e ele escolheria uma para sua mulher. Então, resumindo, essa mulher foi Esther escolhida. Porém, Esther não contou para ninguém, através de uma orientação do seu tio, porque ela era órfã. Ele orientou: não fale da sua nacionalidade, ou seja, não fale que você é judia, não fale que você é do povo do nosso Senhor, porque eles estavam num período vivendo um asilo, eles não estavam sob o governo mais de Deus. Todos nós sabemos que um período da história do povo de Hebreu, ele foi exilado, ou seja, eles foram dominados por outro rei, como se hoje um outro país viesse, dominasse o Brasil e falasse: ó, a partir de hoje as suas leis não valem mais nada, as suas autoridades já não mandam mais nada, mas vocês vão continuar vivendo aqui na sua casa, no seu comércio, porém, a partir de hoje é sob a lei desse novo rei, que foi o rei que conquistou. Nesse período, ele tinha um homem chamado Amã, que era, depois do rei, o maior governante. Seria como hoje, entre aspas, seria o presidente e o vice-presidente. Esse homem foi como José, do Egito, né? Depois de Faraó, quem mandava ali era José. E esse homem chamado Amã, né, aconteceu o seguinte: esse tio de Esther, ele com a Esther virando rainha, esse tio, ele também estava próximo ao rei. E ele escutou dentro lá do palácio que ia ter uma conspiração e os dois guardas queriam matar o rei. E ele salvou a vida do rei. Então foi dado um cargo de confiança para ele dentro do palácio. E ele estava debaixo desse Amã. E aconteceu o seguinte: Amã queria que todas as vezes que ele chegasse perto dos funcionários, vamos chamar de funcionários, né, aqueles que eram escolhidos do rei para prestar serviço dentro do palácio, se estivesse abaixo dele, teriam que se prostrar diante dele. E Mardoqueu, né, Mardocai, algumas traduções, é o tio de Esther, ele se recusa, porque ele ainda servia ao nosso Senhor, ele não tinha abandonado o Deus que é o nosso Senhor. E ele diz: eu não vou reverenciar, eu não vou prostrar diante de nenhuma autoridade, a minha autoridade é o Senhor. E por isso, Amã, quando descobriu, quis tramar contra esse homem e queria matar esse homem. E ele tramou a seguinte coisa: não somente ele queria matar Mardoqueu, mas ele queria exterminar todos os judeus daquela época. Ele queria acabar com o povo hebreu. Ele tramou algo
e uma vingança contra todo o povo hebreu. E ele conseguiu fazer com que o rei desse um decreto. Qual era esse decreto? O decreto era, a partir de tal dia, tal data, todo mundo vai poder matar os judeus. E se uma vez num decreto real, ele não poderia voltar atrás. Tá? E aconteceu que foi dada a ordem, mas com um período, como se fosse hoje. Olha, dia 14 de dezembro é o dia que todo cidadão vai poder achar um judeu aí, matar ele, por ordem do rei. Vamos exterminar essa raça. Foi aonde Mordecai, ele pega e intervém através de sua sobrinha, a Esther. Agora vou começar a entrar na história, para que a Esther pudesse intervir pelo povo hebreu, o povo judeu daquela época, que era a única pessoa que poderia falar com o rei, mas tinha um problema. Não se podia chegar naquela época, chegar lá e bater na porta. Aí, rei, uma audiência com o senhor, estou chegando. Não, era totalmente diferente. Uma esposa, uma rainha, ela só poderia se apresentar perante o rei uma vez com ele convocando ela. Ele mandaria um assessor, falar, vai lá, mande chamar a Esther para que ela se apresente. A Esther, quando ela chegasse, vamos imaginar que o rei sentado no trono, ele apontaria o cetro para ela e ela saberia que ela tinha a vez de falar e chegar até ele. E aconteceu que Esther manda uma resposta para Mardoqueu e ele fala, ó, eu vou arriscar a minha vida, tá? Eu vou falar com o rei, nem que eu morra, mas eu peço a você, peça para todos o nosso povo estarem de jejum e oração para intervir nesta causa, porque eu vou falar com o rei. Só que antes de acontecer isso, aconteceu algo interessante. Lembra que Amã, que era o segundo governante daquele império, eles tinham tramado fazer isso? Aconteceu o seguinte, o rei, num sonho, ou ele foi desperto uma noite, e ele foi verificar lá nos livros dos acontecimentos da vida dele. Isso foi o Senhor que tratou com ele, onde a gente vê que Deus está trabalhando. E ali ele nos livros, olha, teve uma pessoa chamada Mordecai, que ele te avisou, e o Senhor ia ser morto, e ele lembrou, ele falou assim, e ele foi ver no livro, e falou assim, peraí, mas eu não honrei esse homem, eu não fiz nada por ele, porque fazia parte da lei daquele império, que quando alguém fizesse algo dessa magnitude para o imperador, ele ia honrar aquela pessoa. E aí ele, escutando a sua esposa Esther, chegou, Esther conseguiu contar para ele, que Esther fez assim, ela foi até o local do rei, ela entrou, tipo assim, levantou a mão, alguma coisa que ela fez, para falar com o rei, correndo o risco do rei não levantar o cetro e mandar a guarda imperial, vai lá e mata ela, tira ela daqui que acabou. Ele apontou o cetro e deixou ela falar. E ela contou toda a história, e aí ela revelou para o imperador, para o seu marido, eu sou judia, então a ordem que Amã deu, vai ter que matar também a mim. E o rei gostava dela, ele tinha um amor pela sua esposa, e ele não achou certo aquilo, ele entendeu que Amã tinha feito algo, uma trama, uma conspiração contra um povo de forma injusta. E aí, o que ele faz antes dele tomar uma atitude? Ele pega Amã, chama ele, Amã vai lá perante o rei, achando que ele era o cara, ele começa, Amã, aquele que faz para mim, aquele que me honra, aquele que não sei o quê, o que você acha que ele devo fazer para um homem como este? E Amã achando, Deus, o rei vai me exaltar, Deus vai me colocar, e falou assim, esse homem, o senhor devia colocar em cima do seu cavalo real, colocaram ele e poder fazer isso, achando ele na cabeça de Amã, achando que tudo que ele estava falando, o rei ia fazer com ele. Mal sabia Amã que ali ia uma reviravolta. E o rei fala assim, ó, suporta que homens façam vingança. Mordecai não poderia estar no cavalo, tirando o maior sarro da cara dele. E aí, Amã, vai, fala mais a meu respeito. E aí, ó, tá pagando com a própria língua. Não podia? Não, ele foi e fez aquilo. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Deus estava trabalhando naquele império. Deus estava ali para salvar o teu povo, como ele havia prometido. Deus guarda aqueles que são seus.
Deus levantou essa mulher chamada Esther como um tipo de Cristo, porque ela foi a salvadora daquele povo. Cristo morreu por nós. Ela não morreu pelo seu povo, mas ela poderia ter morrido. E através dela, e toda a história a gente vai ver que às vezes se resume a uma pessoa somente na história para salvar todo o povo. Quer um exemplo? Noé. Foi somente através de Noé. José do Egito poderia ter acabado todo mundo. Abraão, e assim nós vamos falar de diversos personagens bíblicos, onde a coisa estava ficando estreita para aquele povo, mas Deus nunca tirou a sua mão sobre a vida desse povo. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando na nossa vida. Ou seja, Ele não precisa fazer, mas a mão dEle poderosa, como assim nós podemos dizer, está no controle absoluto de todas as situações que nós vivemos. Para muitos externamente, ia chegar um momento e falou assim, acabou. Porque o rei chegou para Esther, falou, mas o meu decreto já foi dado, eu não posso voltar atrás. Eu não tenho como tirar essa lei, e eu não posso fazer uma lei anulando aquela. Mas aí quando Deus trabalha, Esther vira para ele e fala assim, mas tem uma maneira, dá defesa para o meu povo, deixa meu povo se defender. Porque meu povo, né? Meu povo é bom de briga, meu povo é bom de guerra. Nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos. E aí o rei fala, é uma solução. Então nesse dia tem um novo decreto. O povo judeu pode se defender de qualquer ataque. Isso aí praticamente já anulou metade da tentativa de matar aquele povo. E o povo foi salvo. Houve salvação na casa do Senhor. Houve salvação no povo de Deus. Com um decreto e toda essa história que nós entendemos que é a mesma coisa que tipifica a Cristo. Mas hoje, isso foi só a introdução, eu quero falar algo para vocês. A mensagem hoje, baseada nesse texto, é quando Deus parece estar em silêncio. Muitas vezes nós podemos passar por situações que nós estamos clamando a Deus e não responde. Você implora para Deus, Ele não responde e nada acontece da maneira que a gente espera. Parece que as coisas, cada vez que você ora mais, pior vai ficando a situação. Você já não vê uma situação dessa? Que não vem resposta? Deus, mas Deus não fala. Você vem na igreja e fala assim, o louvor vai falar comigo. Não fala. A palavra vai falar comigo. Não fala. Deus vai levantar alguém para falar comigo. E ninguém. Deus está calado. Parece que Deus esqueceu. Né? A gente se sente abandonado por Deus. E você pode estar numa situação perguntando, onde que o Senhor está? O Senhor não está vendo o que eu estou passando nesse momento? Imagina Esther, se ela começasse a pensar nisso. Imagina Mordecai, imagina todo o povo hebreu, sabendo que ele ia ser morto e tinha data marcada. É como se todos nós tivéssemos uma lei que viesse e falasse assim, dia 14 de dezembro, todo mundo que é cristão. Como é que a gente se sentiria hoje? E estava esse povo dessa maneira. Então a grande mensagem que nós temos no livro de Esther é, mesmo quando não conseguimos enxergar o agir de Deus, podemos confiar que Ele continua no controle. Esther não imaginava que poderia chegar à posição de rainha por um propósito muito maior. Esther poderia ter imaginado que ela chegou a ser rainha porque ela era bonita, porque ela era simpática, porque foi o Mordecai que apresentou e a pessoa gostou dela, porque o rei se apaixonou por ela. Mas ela não imaginava que Deus, dentro daquela situação, Deus iria usá-la como uma salvadora do seu povo. Vejam, verso 14 diz aqui, se ficar calada num momento como esse se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente por uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu, sabe o que ele fez com essa fala?
fez ela refletir. Mardoqueu mostra para ela que talvez existisse um propósito muito maior. Às vezes, você perdeu o seu emprego, mas você não imagina que Deus tem um propósito muito maior na sua demissão e o que virá adiante do que está fazendo. Deus pode ter tirado um trabalho, por exemplo, do irmão José Aparecido, uma viagem, e ele, puxa, eu precisava daquela viagem, ia entrar uma quantidade de dinheiro que eu precisava mexer no meu caminhão, eu estava contando com aquilo, e Deus estava, você não sabe, meu irmão, naquele dia, se você viajasse, ia ter um acidente, e você talvez fosse recolhido, não sei o que aconteceria, mas é um exemplo que eu estou dando. Deus, às vezes, está trabalhando e a gente não entende, nas condições difíceis, no momento de angústia, parece que tudo está dando errado, mas Deus está trabalhando. E hoje Ele nos traz a refletir. Eu não sei como é a vida de cada um de vocês que estão aqui, vocês que nos assistem e nos ouvem pela rádio José do Egito. Mas Deus sabe o que você sente nesse exato momento. De repente vocês têm questionado a Deus: cadê o Senhor na minha vida? Cadê as suas promessas? Senhor, parece que o fundo do túnel cada vez mais está se apagando aquela luz. E eu não vejo, não escuto resposta. Vejam que ele fala bem. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Deus está falando com todos nós. A situação que você vive hoje, será que Ele já não tem um propósito marcado para o que você está vivendo hoje? Será que Ele não vai te usar como instrumento na vida de alguém, numa situação ou algo que nós nem imaginamos? Pois é assim que Deus trabalha. E Ele não precisa nos responder. Deus, em lugar nenhum na palavra dEle, ou com a soberania que Ele é, Ele tem que responder uma oração. Nós nos colocamos para quem exige uma resposta de Deus, a gente está colocando a carroça na frente dos bois. Pois Deus não tem que dar resposta por ninguém. Ele é o soberano. Ele é Senhor. Ele sabe a hora que Ele deve ou não deve responder a alguém, dentro da sua grande sabedoria. Mas às vezes Ele responde a gente com situações. Às vezes Ele nos responde não de uma maneira direta, dizendo: olha, vou abrir uma porta de emprego para você. Mas Ele pode responder trazendo até uma mensagem, né, que hoje é tudo por WhatsApp. Chegar e falar assim: processo seletivo, enviar seu currículo. E você não sabe nem de onde veio. Nossa, como é que acharam o meu currículo? Como é que acharam o meu telefone? Não acharam. Foi Deus que colocou no coração daquele local para que Ele envie uma mensagem para você. Deus está no controle, né? Essa pergunta também serve para nós. Talvez você esteja hoje em determinado lugar e não consiga entender o motivo. Às vezes você se pergunta assim: por que eu estou nessa família? Por que eu tenho que trabalhar justo nesse lugar? Por que eu conheci essa gente, essa pessoa, né? Só deu tudo para trás na minha vida. Por que eu passei por essa dificuldade? Por que Deus permitiu chegar até essa situação? Muitas vezes nós queremos saber todo o plano de Deus antes de obedecer. Mas Deus sempre lhe mostra o caminho para a gente. Mas primeiro é preciso obedecer. Esther, ela sentiu, né, o que nós dizemos hoje, o que o Espírito Santo tratava no coração dela. Ela poderia morrer de medo, gente, mas ela passou adiante. Ela não deixou o medo, ela refletiu e chegou e falou: nossa, se eu não fizer isso, todo mundo morre e eu também. É o fim, acabou. Eu preciso ter o quê? Uma atitude. Eu preciso obedecer. Ela entendeu que o seu tio Mordecai era o próprio Deus falando com ela aquilo que ela deveria fazer. E às vezes Deus está falando para a gente fazer coisas que a gente está falando que não vai fazer. Fazer coisas que a gente não quer fazer. Nós estamos indo contrariando aquilo que Deus está falando para a gente. Nós temos o direito de negar a Deus? Temos. Mas quais são as consequências? Porque quando nós ouvimos, realmente temos um entendimento, aquilo que nós ouvimos da parte de Deus,
nós deveríamos ficar felizes. Vai até momento que a gente vai perguntar, mas Deus, é isso mesmo? Você quer que eu faça? Senhor, parece loucura, mas não é? Mas Deus pode estar tratando com a gente. Você nunca teve uma sensação algum dia de olhar para uma pessoa que você nunca viu na sua vida e sentir que você tem que ali falar algo para ela? É Deus agindo no teu coração como instrumento dele nessa terra. Só que tem um detalhe, se você não obedece, ele levanta outra. Ele vai colocar outra pessoa para fazer aquilo que ele tinha determinado para a gente fazer. Então escute atentamente a voz do nosso Deus. Chega um momento em que nós precisamos tomar uma decisão. Esther estava exatamente vivendo esse momento. E agora, o que eu faço? Vou falar com o rei ou não vou? Corro esse risco ou não? Esther estava numa situação muito difícil para ela. Amã já tinha planejado a destruição do povo judeu. Esther era judia, mas a sua origem ainda é desconhecida de todos. Ela iria revelar para o rei e não saberia qual seria a reação desse rei. Ela percebeu que na sua posição, no seu status, como rainha, não era apenas um privilégio para ela, era também uma grande responsabilidade. Fica aqui abre parênteses. Você como cristão, lembre-se, você tem responsabilidade com as coisas do reino de Deus. Você tem responsabilidade com as coisas que Cristo, através do Espírito Santo, coloca em nosso coração, em nosso sentimento, que a gente tem que fazer para o próximo. Deus não vai dar ordens para a gente se exaltar, Deus não vai ficar falando para a gente, olha, Guilherme, faça tal coisa assim, tal, que lá na empresa você vai receber aumento, você vai ser promovido. Não, Deus vai colocar assim, Guilherme, vou colocar uma pessoa no teu caminho, tu vai ser instrumento meu nessa terra. E vai ser usado da maneira que Deus espera que cada um de nós. E agora chegou a hora dela tomar uma decisão. Agora chega uma hora que nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E Esther, verso 15 e 16, ela enviou aquela resposta para Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther tinha medo. E às vezes nós temos medo. Eu imagino a angústia que deve ter dado, aquele frio na barriga. Imagine ela chegando na sala do trono do rei, e vamos supor que ali virando a esquina, a hora que ela vira assim, dá de cara que rei sentado, todo mundo olhando, e ali está sendo selado o destino dela. E ela sabendo que ali seria vida ou morte. E às vezes nós podemos estar exatamente numa posição como ela. Mas ela decidiu agir. E é daqui que a gente aprende algo da parte de Deus. Ter fé. Ter fé significa não sentir medo. Ter fé significa, mesmo quando existe medo, a gente tem que continuar. Mesmo com o medo, se foi Deus que falou, o nosso medo é inferior à vontade dele e aos planos perfeitos que ele tem para nós. Deus pode estar nos testando, Deus pode estar nos pegando e falar assim, eu quero ver até onde a tua fé está. Eu quero ver até onde tu está comigo. Eu quero ver se realmente você me ama e você é um servo obediente para mim. E Deus pode nos colocar em situações que nós nem imaginamos. Eu tenho uma teoria minha, que o Senhor, Ele é especialista em nos colocar em situações que a gente chega naquela hora e a gente não sabe o que fazer. Tá? Vocês vivem por isso? Você fala, por mais que você esteja, você é pastor há tantos anos, sempre vai aparecer algo novo, algo diferente, algo que você fica assim, e agora o que? E às vezes a gente pode pensar a mesma coisa. O irmão foi colocado perante Deus para nós ajudarmos, e a gente fala, isso não é problema meu. E Deus está falando, foi um chamado.
eu vou escolher você para fazer. Porque tem dia que a gente vai olhar para o lado, vai olhar para o outro e não vai ter mais ninguém. E é nós que temos que fazer. Amém? Esther poderia falar assim, eu falar que eu sou judia, que farroupilha, eu vou ficar quietinha, vai morrer todo mundo, mas eu vou salvar a minha pele. Não é? Ema, cada um com seus problemas, se vira, malandro, né? No nosso linguajar, mas ela não. Ou então, aquela pessoa, que isso existe muito, tá? Eu não quero me envolver. Isso é um problema nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus não tem esse negócio, eu não quero me envolver com essa situação. Vocês sabiam que omissão é pecado? É pecado. Eu tenho medo das consequências daquilo que pode vir a acontecer. Então eu não vou fazer. Mas ela entendeu que havia um momento em que ficar calado também era uma escolha. Esther entendeu. Eu não posso fugir daquilo que Deus colocou diante de mim. E ela tomou a decisão. Mas antes de tomar a decisão, e muitas vezes os pastores aqui já estão acostumados a escutar isso de mim. Isso aqui é uma lição que eu aprendi na minha vida, tá? Antes de ela tomar ela tomou a decisão, mas antes dela agir, o que ela pediu? Avisa Mordecai, avisa o povo lá, vamos orar, vamos jejuar antes de eu executar esse nosso plano. Hein? E isso eu vivo hoje. Às vezes aparecem situações que a gente tem que resolver, eu tenho que resolver. Eu falo com o presbitério, todo mundo fala, só peço para Deus usar eles e tal, todo mundo fala, a gente entra num consenso. O que eu falo? Pergunte para eles. Hoje eu não vou tomar essa decisão, vamos orar. Então, amanhã ou depois da manhã, quando eu sentir paz, eu tomo a decisão. Não faço isso, pastores? Isso eu aprendi aqui com Esther. Primeiro, a gente vai orar. Primeiro, a gente vai pedir paz do Espírito Santo, porque a gente não fazer besteira, sabe? Não ser compulsivo e fazer bobagem, porque não é assim que a gente toma a decisão. É a mesma coisa, uma vez eu aprendi, né? E eu lembro que o pastor falava, e é verdade, né? Nunca vá fazer compra de estômago vazio. Você acaba comprando muito mais do que você precisa, certo? E é verdade isso. Nunca vá com afoito, nunca vá na emoção, certo? Você está com raiva, ou você está alegre demais, você faz besteira, você faz bobagem. As coisas de Deus nós estamos tratando com pessoas, e com pessoas nós temos que estar totalmente centrados naquilo que a gente vai fazer. Nós temos que nos colocar na posição de quê? De irmão, colocar na posição cheios do Espírito Santo para fazer para o próximo e não fazer na emoção. Casamento se destrói na emoção, amizade se destrói na emoção, vida financeira se destrói quando a pessoa age na emoção. Um dos maiores prejuízos que as pessoas têm, quem vai se meter com bolsa de valores e outras coisas, modalidades, é o lado emocional. Se a pessoa não tem um lado emocional centrado, firme, ela não consegue participar dessas coisas. São as pessoas que mais perdem dinheiro, até em jogatina. Jogatina, para mim, já não é de Deus, porque o jogo, eu considero um jogo de azar. Milhares apostam, um ganha. Então é milhares com azar e um só que ganha. Eu acho que o processo é inverso. Mas isso é uma opinião minha só e mais nada. Antes de entrar no palácio, o que Esther fez? Ela entendeu que ela precisava depender de Deus. Ela não confiou apenas na beleza dela. Ela não confiou na posição dela como rainha. Ela não confiou na posição de sua inteligência. Ela não confiou na sua grande influência que ela teria. Ela precisava de algo muito maior. Ela precisava da intervenção de Deus. Pode ser que você está vivendo hoje e está precisando ter uma intervenção divina na sua vida. Então, qual que é o conselho que eu te dou? O que essa palavra nos ensina hoje? Ore, busque de Deus e depois tome uma decisão. Todos nós temos que tomar decisões. Não adianta, né? Nessa expressão, vou levando com a barriga. Vou levando. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver.
isso aí não leva a ninguém. Quando vem lá na frente, a pancada é muito maior do que se você não tomou uma decisão e venha a atuar e fazer aquele momento. Nossa vida é cheia de escolhas, mas escolhas não podem ser tomadas aleatoriamente. Escolhas, nós temos que estar na dependência de Deus. Amém? Ela fechando aqui, e ela diz: se eu tiver que morrer, eu morro. Eu vou morrer, não importa. Essa é uma das declarações mais lindas e fortes desse livro de Esther. Porque não é para qualquer um. Não é qualquer um que viveu aquilo que Esther. Foi como o nosso Senhor Jesus, era um tipo de Cristo, apontando a Cristo. Cristo veio para morrer por cada um de nós. Muito fácil falar, muito fácil adorar, muito fácil, mas nenhum de nós morreremos por alguém. Uma vez eu falei há muitos anos atrás e falo: vamos supor, casa cheia, lotada, convidados, etc e tal. Entra um maluco correndo, vem aqui no púlpito, pega eu, põe um revólver na minha cabeça e fala assim: olha, eu vou matar o pastor, a não ser que alguém morra por ele. Já estou num caixão. É a grande realidade, gente. Não é verdade? É a grande realidade. Como se eu tivesse sentado aí alguém aqui, eu também ia entrar, baixar a cabecinha e ficar quieto. Certo? É a realidade. Nós, seres humanos, somos assim. Por isso que nós sabemos. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o próprio Senhor aqui na terra. Só Ele para morrer por alguém. Só Ele para pagar pelos nossos pecados. Né? E dessa maneira, o que ela quis dizer? Ela falou assim: eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer aquilo que é preciso e necessário eu fazer. Muitas vezes nós temos que tomar decisões e escolhas e atitudes um pouco duras, um pouco severas, e a gente não sabe o resultado daquilo, mas a gente, quando confia em Deus e você tem paz naquilo que você está fazendo, as coisas vão acontecer, as coisas vão adiante, né? O Senhor, gente, não é que Ele funciona assim: primeiro o Senhor me mostra o resultado e depois eu obedeço. Não é dessa forma. Primeiro a gente obedece e deixa o resultado por conta de Deus. A fé verdadeira é confiar em Deus mesmo sem enxergar o que está acontecendo. Essa é a grande fé que nós temos que entender. E às vezes é difícil a gente não entender. Confesso para vocês, quando a gente abriu a igreja lá na garagem, e a gente não sabia como é que as pessoas iam chegar, se ia chegar gente, não sabia de nada. A gente mal começamos o culto, e aquilo que a gente tinha fé. Olhava, 2, 3 pessoas dentro da igreja, e a gente falava assim, a biscarinha falava assim: bispo, vamos embora, vamos para frente. E é verdade, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia que a gente ia vir para um prédio desse. Foi a mão de Deus. Nós estamos hoje neste local. Foi a mão de Deus. Eu não vou perder muito tempo agora, mas um dia eu conto para vocês, ou pessoalmente eu conto. Foi a mão de Deus. O impossível aconteceu para a gente estar hoje aqui. Só eu sei, os pastores e as pessoas que estavam conosco desde o início, que sabem como foi. O milagre que aconteceu para a gente estar hoje aqui. Amém? Deus continua agindo mesmo quando não percebemos. Observe a sequência. Esther se tornou rainha. Mardoqueu, seu tio, descobriu uma conspiração. O rei perde o sono. Os registros do reino foram lidos. Mardoqueu foi lembrado pelo rei. Amã, que queria destruir Mardoqueu, acabou sendo humilhado. O plano contra os judeus foi derrotado. Para quem olha apenas superficialmente, tudo poderia parecer uma coincidência. Mas quem entende a soberania de Deus, nós percebemos. Deus estava conduzindo em cada detalhe. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? Deus está conduzindo os detalhes da sua vida 24 horas por dia. Deus está conosco sempre.
Cristo fez a promessa que Ele nunca nos abandonaria, que Ele sempre estaria aqui conosco. O Senhor diz que os olhos dele estão atentos àqueles que são seus filhos. A palavra de Deus diz que ninguém cai um fio de cabelo sem a autorização de Deus. Então, tudo que acontece em nossa vida, Deus está supervisionando. Amém? Esther foi um grande plano de redenção. Esther não foi somente uma história de uma mulher corajosa. Esther fez parte de algo muito maior. O povo judeu estava ameaçado de destruição, mas o Senhor preservou seu povo. Deus preservou esse povo porque Ele é fiel às suas promessas. Séculos depois, dentro da história desse povo, nasceu o Salvador, nasceu Jesus Cristo. E aqui existe uma grande comparação muito importante. Esther se colocou diante do rei para interceder por seu povo. Ela arriscou a própria vida, mas Jesus fez algo ainda maior. Ele não apenas arriscou a sua vida, ele entregou a sua vida por cada um de nós. O louvor já pode subir. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem. Abram comigo no Salmo 27, verso 10. Salmo 27, verso 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus está falando aqui conosco. Ele está no controle absoluto. Ele nunca abandonou seus filhos. Às vezes, no nosso coração, quando as circunstâncias ou as coisas estão acontecendo errado em nossas vidas, pode vir o pensamento: por que Deus me abandonou? Por que Deus não deixou? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Mas Ele está dizendo aqui: o Senhor vai sempre nos acolher. Não precisa abrir. Hebreus 13:5 diz: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm. Porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu poderia citar aqui muitos versículos de Deus falando conosco, mas não tem como eu imputar na mente das pessoas, é humanamente impossível, confiar em Deus. A confiança em Deus é algo que parte do nosso desejo de confiar. E a confiança só se adquire quando a gente tem relacionamento com a pessoa. A confiança só adquire quando nós abrimos nosso coração para Deus, mesmo não confiando e falando: Senhor, eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar totalmente em tudo que eu ouço a seu respeito, da Tua palavra. Eu quero confiar em Ti, entregar tudo nas Tuas mãos, que o Senhor tem o controle absoluto. Porque às vezes você ainda não passou por uma situação ruim. Nunca que eu deseje isso, né? Não é rogar praga, nada, não existe isso. Mas a Bíblia diz que nós temos os dias bons e os dias maus. Dias ruins vão existir em nossa vida. E é nesse dia ruim que é onde nós temos que confiar no nosso Senhor. Não podemos duvidar, não podemos questionar a Deus nesse dia. A confiança vem em você saber: a tristeza virá, a dor virá, vamos ser machucados por situações, mas quando a gente confia em Deus, nós temos a certeza: o refrigério vai vir. Como ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não é que do dia para a noite, mas vai vir, a bonança vai vir, a calmaria vai vir. E é somente Ele que pode
Alegria, você até compra. Você vai num show de stand-up, você compra dar risada, você compra uma festa, você compra amigos, né? Pessoa muito rica, se ela quer ter uma festa muito alegre e todo mundo venerando aquela pessoa, é só pagar. Mas felicidade não se compra. Felicidade somente na confiança do nosso Senhor Jesus Cristo. Confie no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te estribes do teu pensamento, do seu sentimento. Ou seja, não confie no seu coração, mas deposite ele na mão do nosso Pai. Amém? Vamos adorar.